Olá, meu nome é Cândido Alfredo e hoje eu vou começar aqui mais um vídeo da série de questões de entrevista aqui do Coding Interview, que basicamente vai dar seguimento aí para a primeira semana do Daily Byte, que basicamente foi mostrado aí no último vídeo. Para quem não assistiu, deixo a recomendação, para dar uma introdução aí a questões de entrevista de Big Techs, ou seja, qualquer uma das FANGs aí vai estar abordando questões muito semelhantes com essas aqui que são apresentadas nesses vídeos. A primeira semana do Daily Byte basicamente vai dar prosseguimento a essa parte de strings, que já foi rotulado como fácil, e algumas estruturas de dados mais simples também. E basicamente o que a gente nota aqui é que a primeira questão já foi resolvida, que foi do último vídeo, que a gente reverteu uma string da maneira mais efetiva. E hoje, do que se trata é de valid palindromes, ou seja, palíndromos válidos. Essa questão aqui é perguntada pelo Facebook, que dada uma string a gente tem que retornar caso ou não ela forme um palíndromo, ignorando letras maiúsculas e minúsculas e caracteres não alfabéticos. Note que é o seguinte, um palíndromo é uma sequência de caracteres que se lê da mesma forma de trás para frente quanto de frente para trás. Nesse ínterim aqui a gente tem a questão do LeetCode, que a gente pode verificar. Vou deixar aí na descrição do vídeo essa questão e também esse notebook, está incluso aí na descrição do vídeo. E basicamente a gente percebe que uma palavra que se lê da mesma forma de trás para frente e de frente para trás é uma palavra que, se você inverter, você lê da mesma forma. Como, por exemplo, Ana. Se você notar aí, se você inverter a palavra Ana, você vai ler Ana. Enquanto se você inverter a palavra João, você não vai estar lendo João, não vai ser a mesma coisa. Enquanto isso, a gente percebe que tem vários outros exemplos de palíndromos aí no nosso cotidiano, né? A gente percebe aí, com esses exemplos, como é que a gente tem que considerar quando a gente for fazer essa questão. Que dadas as seguintes strings, por exemplo, level, a gente tem que retornar true. Por quê? Porque level se lê da mesma forma se você lê de trás para frente, quanto se você inverter a palavra, se você lê aqui da última posição até a primeira. Enquanto o algorithm, por exemplo, vai retornar false, porque você nota que se você inverter algorithm, já vai começar errado porque já vai ter M na primeira letra. Então você tem que notar que você tem que focar numa coisa como, por exemplo, level, que a primeira letra é igual à última letra, a segunda é igual à penúltima, e a do meio não vai ser verificada porque só tem ela, né? Aqui vai estar na posição central mesmo. Nesse sentido, você percebe que os palíndromos têm uma certa simetria, que o que está na primeira posição é igual ao da última, o segundo é igual ao da penúltima, e assim por diante. Outro exemplo aqui, bem clássico, aí é a man, a plane, a canal, Panama. A gente tem que retornar true. Por quê? Porque desconsiderando as letras maiúsculas comparadas às minúsculas, como por exemplo, se tudo tivesse minúsculo aqui, a gente desconsiderasse esses espaços em branco, essas vírgulas, esses dois pontos e esse ponto, se tornaria aí um palíndromo. Você lendo aqui, você teria a man, a plan, a canon, Panama. Então, basicamente, seria um palíndromo. Tudo certo, então a gente tem que focar nisso daí. Então, vamos começar aqui a fazer a questão. Basicamente, a gente pode chegar e dizer o seguinte, beleza, como é que a gente vai começar aqui a fazer um palíndromo? Primeira coisa que a gente tem que focar é o seguinte, letras maiúsculas e minúsculas a gente vai ter que desconsiderar que elas são diferentes, elas vão ser iguais. E a gente vai ter que fazer um tratamento em cima dos caracteres não alfabéticos para desconsiderá-los também. Nesse sentido, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode começar pensando como é que funciona um palíndromo. Um palíndromo, como eu já disse, tem uma certa simetria. Então, o caractere que está na primeira casa é o mesmo que está na última, o segundo é igual ao da penúltima, e a gente vai convergindo para o meio, fazendo a verificação se os caracteres são iguais. Se a gente chegar até o meio e todos os caracteres forem simétricos, se o do ponteiro da esquerda for igual ao do ponteiro da direita, em todas as situações vai ser um palíndromo. Caso em uma das situações não seja igual, nesse caso aí a gente já teria uma palavra que não é um palíndromo, certo? Então o que a gente pode fazer? A gente pode colocar um ponteiro na esquerda que vai estar aí na primeira posição e um ponteiro da direita que vai estar aí na última posição do string, né? Prompt -1. Beleza. E a gente sabe que a gente vai ficar convergindo essa verificação até o meio. Vai convergir esses dois ponteiros, um que está numa ponta e outro que está no outra, até o meio. E quando chegar no meio, a gente para aí as verificações, certo? Então a gente vai criar um while loop, dizendo enquanto o ponteiro da esquerda for menor que o ponteiro da direita, a gente vai fazer as verificações. Como vão ser essas verificações? Primeiro, a gente pode verificar
se o caractere é alfanumérico. Então é o seguinte, se o caractere do ponteiro da esquerda, if prompt pointer left, for diferente de um alfanumérico, essa função aqui vai verificar se é um valor alfanumérico. Se não for, a gente vai deslocar o ponteiro da esquerda uma casa para a direita. Beleza. Em caso do ponteiro da esquerda apontar para um caractere que seja alfanumérico, a gente pode verificar se o ponteiro da direita está apontando para um caractere alfanumérico, né? Nesse caso, a gente faria a mesma lógica, só que para o ponteiro da direita. If prompt pointer right is all none, a gente colocaria o ponteiro da direita uma casa para a esquerda. Show! Caso ambos aí sejam alfanuméricos, que seria o próximo elif, a gente faria a verificação se eles são diferentes. Então, se o prompt aí do pointer left for diferente do prompt do pointer right, a gente tem que retornar false. Por quê? Porque já indica que não existe simetria. E sem simetria não tem palíndromo, independente aí do restante da palavra verificada. E caso ambos sejam alfanuméricos, tanto do ponteiro da esquerda quanto do ponteiro da direita, e eles sejam iguais, a gente vai convergir os ponteiros para o meio. Show! Nesse sentido aqui, o que acontece? A gente vai ficar convergindo esses dois ponteiros, o da esquerda a gente vai convergir para a direita e o da direita a gente vai convergir para o da esquerda. E quando essa condição for quebrada, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que retornar true. Por quê? Porque a gente vai verificar para todas as simetrias que podem ocorrer aí dentro da palavra. Todos os pares de ponteiros esquerdos e direitos a gente está aí verificando. Caso algum denuncie que não existe simetria, já vai retornar false aqui dentro. E quando essa condição for quebrada, a gente já pode retornar que a palavra é realmente um palíndromo, porque chegou os dois ponteiros na metade e não denunciou nenhuma diferença de simetria. Então a gente pode testar a questão agora, depois de fazer mais uma verificação que eu esqueci de colocar aqui, que uma palavra como A maiúsculo tem que ser considerado como A minúscula. Então a gente vai colocar aqui o ponto lower aqui nos caracteres. Por quê? Porque se aqui tiver um A maiúsculo e aqui tiver um A minúsculo, eles têm que ser considerados iguais. Então um A maiúsculo aqui seria a mesma coisa que um Azinho, e aqui seria aqui o Azinho pequeno, por exemplo. Então beleza, nesse caso a gente pode testar essa função aqui em específico. E printar aqui essas respostas, lembrando que aqui são os resultados esperados. True, false e true. Certíssimo, aqui deu certo. A primeira palavra já era esperado ser um palíndromo, né, por ser simétrico. Algorithm não é simétrico, não tem palíndromo aqui. E a Mena, Plena, Cannon, Penama, você percebe que é simétrico caso a gente considere as letras maiúsculas iguais às minúsculas, se você remover caracteres alfanuméricos também. Nesse sentido, a gente conseguiu resolver a questão e a gente tem que dizer para o entrevistador qual é o Space Complexity e o Time Complexity dessa questão. Vamos começar aqui pelo Space Complexity. Aqui a gente percebe que existe um O de 1, né? Pelo fato que só existem atribuições simples aí de números para as variáveis, né? A pessoa percebe que esse pointer left foi colocado como 0, pointer right foi colocado como length de prompt -1. Ou seja, aqui só existem atribuições, alocação de memória para números simples aqui. Então a gente não vai considerar como um O de n pelo fato que não criou uma variável de tamanho escalável. Então o Space Complexity aqui vai ser O de 1. Beleza. Time Complexity aqui vai ser determinada como O de n. Por quê? Porque é o seguinte, a gente tem aqui dois ponteiros, o ponteiro da esquerda e o ponteiro da direita. E a gente sabe que o maior número de operações está dentro desse while loop, certo? Quantas vezes esse while loop vai operar? Considerando aqui que o prompt tem n casas, vai ter um tamanho n, aqui vai atuar n sobre 2 vezes. Por quê? Porque vai ter um ponteiro na esquerda e um ponteiro na direita da letra, e eles vão convergir para o meio.
Ou seja, a condição aqui, o while vai ser quebrado quando os ponteiros chegarem no meio da palavra. E para um ponteiro, como por exemplo o da esquerda, chegar no meio da palavra, ele tem que percorrer metade da palavra, n sobre 2. E se o número de operações é n sobre 2, o big O notation para isso é O de n, pelo fato que a gente tem que dropar as constantes. Então, time complexity aqui vai ser O de n. Beleza, a gente está com a questão completa agora. Você basicamente já falou, se você pegou essas informações, auferiu essas informações, você já conseguiu ter informação suficiente para falar para um entrevistador todas as informações necessárias sobre a questão, mais algumas outras explicações que podem ser feitas no meio. Mas basicamente é isso. É assim que você verifica se uma palavra é um palíndromo válido, baseado nessas condições. E espero que tenham gostado desse vídeo. Caso tenham dúvidas aí, caso tenham algum comentário a fazer, por favor, deixe aí na seção de comentários. E amanhã retornarei aí com mais uma questão do Daily Byte para ser resolvida na questão de strings. Muito obrigado e deixe seu like e seu comentário aí, todo o seu feedback possível. Muito obrigado. Até mais.